Olá, bem-vindos ao canal Mais Foco. Meu nome é Vítor Pinheiro e neste vídeo eu queria mostrar-vos aqui o que é que tem acontecido nestas últimas semanas com o preço da Bitcoin especificamente e no mundo das criptomoedas. Também queria fazer aqui, percorrer aqui uma série de notícias para vocês terem algum contexto, mas o facto é que para pessoas que acreditam neste tipo de ativos, uma das coisas que não pode acontecer é as pessoas estarem a panicar e a continuarem a ficar preocupados sempre que o preço ultrapassa máximos anteriores e de repente tem 10% de baixa. Muita gente fica logo preocupada com o que é que está a acontecer. No entanto, aqui, tal como eu disse, eu não quero de todo incentivar as pessoas a colocar dinheiro em Bitcoin, eu só estou simplesmente a partilhar aquele conhecimento e coisas que têm acontecido, o que eu vejo, partilhar com vocês as notícias e o que é que acredito que pode acontecer nos próximos tempos. Portanto, passando aqui imediatamente para o topo de ativos de capitalização do mercado, como já tinha mostrado anteriormente num vídeo, estou a falar aqui, no topo é o ouro, que está a 10,9 trilhões. O ouro nos últimos 6 meses mais ou menos tem vindo a baixar de valor. Também vou mostrar aqui o gráfico para vocês terem algum contexto a mais. E depois as empresas mais conhecidas, a Apple, Saudi Aramco, Microsoft, etc. Em sexto lugar está o mercado da prata e em oitavo lugar vem aqui a Bitcoin com 1,04 trilhões. Portanto, desde que eu fiz o último vídeo eu creio que houve aqui até uma baixa do valor, porque nos últimos 2 dias realmente baixou bastante. Mas porque é que eu mostro este site e este gráfico? É para vocês terem em atenção que a partir do momento que a Bitcoin ultrapassar o mercado da prata, eu acredito que mais e mais pessoas continuem a fazer o shift de materiais preciosos que normalmente são bons quando há receio económico, quando há uma recessão, quando os investidores estão preocupados com o que está a acontecer no mercado e no mundo, são ativos normalmente de refúgio, principalmente o ouro. A prata tem sido cada vez mais uma daquelas matérias-primas que não só é uma forma de guardar valor e riqueza, mas também tem bastantes aplicações industriais, principalmente agora nos carros elétricos, com a Tesla e a NIO e outras marcas, que também têm que utilizar bastante prata nos seus carros. Está cada vez mais a ser necessário e a ter bastante procura no mercado. Mas pronto, aqui a indicação é, se a Bitcoin ultrapassar aqui a prata, eu acredito que mais e mais pessoas que tipicamente se refugiavam no ouro continuem a ir para a Bitcoin, nem que seja 2-3% do seu portfólio, mas aqui o que interessa é que as pessoas cada vez mais estão a expor-se a este ativo, é especulativo, não devem colocar dinheiro que não querem perder de todo e que precisam nos próximos tempos, mas o que nós temos vindo a ver nos últimos meses é que os investidores institucionais também têm sido muito mais do que os investidores de retalho, ou seja, a procura já começa a exceder por parte de instituições e antigamente era simplesmente investidores de retalho. Passando aqui ao CoinMarketCap, portanto, eu tinha mostrado o market cap das criptomoedas, neste momento tem 1,7 trilhões e a Bitcoin neste momento tem cerca de 60% da cota de mercado. Portanto, ele tem vindo a descer nos últimos meses, o que nos diz é que projetos de finanças descentralizadas, NFTs, são tudo projetos que as pessoas estão cada vez mais a expor-se, porque há um hype tremendo e as pessoas não se importam de ir para ativos mais arriscados, mas que a curto prazo têm retornos bastante interessantes. Mas, como é óbvio, vocês têm que perceber que são mercados muito arriscados e que do dia para a noite podem ficar sem o dinheiro todo ou praticamente todo, mas também podem duplicar, triplicar assim num curto espaço de tempo. E eu sinto que cada vez mais é isso que as pessoas procuram. Não só é crescer as carteiras, mas do dia para a noite querem ficar muito ricos ou ter aqui retornos da ordem dos 200, 300%, porque isso é que faz sentido.
De qualquer das formas, se olharmos aqui aos últimos 7 dias, a Bitcoin continua a ter um ganho de 3%. Portanto, se formos comparar com a semana anterior, continua acima do que estava. Portanto, as pessoas ficam aqui muito preocupadas. Normalmente eu não vejo razão para ficar preocupado com este tipo de coisas. Mas também vou mostrar aqui o gráfico da Bitcoin. Portanto, como podem ver, desde que atingiu aqui, portanto, o máximo anterior foi aqui nos 58 mil dólares. Em pouco tempo foi a mínimos de 43 mil dólares. E desde então, desde 28 de fevereiro, atingiu novamente o pico de 61 mil dólares. Portanto, ultrapassou o pico anterior, mas no entanto teve aqui uma baixa que chegou a bater aqui nos 54. Se realmente o valor da Bitcoin baixar aqui certas resistências, eu acredito que o preço ainda pode ir mais abaixo, mas lá está, pessoas que investiram nisto há algum tempo, que estão simplesmente a tentar ir buscar um retorno fácil. Tenho a certeza que já fugiram do mercado, muitos deles, porque mal venha aqui 10, 15% de baixa, as pessoas que estão com essa mentalidade costumam vender rapidamente. Aqui, estes pontos era o que eu queria que vocês tivessem mais em atenção. Se continuar acima dos 58, a negociar acima dos 58, eu acredito que vai continuar a subir. Se andar entre aqui os 58 e os 54, pode simplesmente estar estagnado. Para mim, se baixar os 54 mil, então é bem capaz de ir aqui a valores mais baixos, seja aos 50, seja aos 48 mil. Passando aqui para o ouro, que normalmente é o ativo que beneficia mais quando há aqui grandes períodos de incerteza económica. Se forem ver no gráfico no período de 10 anos, o ouro historicamente nunca tem muita volatilidade, contrariamente com o que acontece com a Bitcoin, mas podem ver que aqui em março do ano passado, quando houve os lockdowns nos países, o ouro chegou aqui a estar a 1.400, ser negociado a 1.400 dólares, desde mínimos que teve aqui um aumento de cerca de 40 e tal %, e depois, desde esse período, que foi aqui em agosto do ano passado, foi quando os mercados começaram a dar retornos incríveis. A bolsa continuou a subir, especialmente a americana, em que os investidores fugiram outra vez do ouro e voltaram para ações normais e até mesmo criptomoedas, que eu acredito que muitas pessoas que normalmente aplicavam aqui se calhar 10% do seu portfólio, se calhar agora têm muito menos, ou até a totalidade dos 10%, 5%, e aplicaram à Bitcoin. Portanto, podem ver que aqui o ouro, desde que tocou máximos de 2.100 dólares, baixou cerca de 20 e tal %, e a Bitcoin tem só beneficiado com isto. Isto é um gráfico aqui na Reuters dos bancos centrais e dos patrimónios dos bancos centrais. É muito focado naquilo que é a impressão de dinheiro ao longo de pelo menos dos últimos 12, 13 anos. Isto começou com a crise financeira de 2008, como podem ver aqui em 2008, que os bancos aumentaram a impressão de dinheiro e o aumento na compra de ativos financeiros. E este gráfico está aqui mais focado no Banco Central Europeu, no Banco do Japão e na Reserva Federal. Também tem o Banco Nacional da Suíça e de Inglaterra, mas são significativamente mais pequenos, por isso eu não vou estar a olhar para isso. Desde 2008, aqui que imprimiam, aqui o Banco Central Europeu imprimiu 2,2 trilhões, a Fed menos de 1 trilhão, e se formos a comparar o aumento durante este período, até aqui ao crash que aconteceu em 2020 com a pandemia, podem ver que no pico da pandemia estavam a imprimir 4, 5. Isto dá um total de quase 15 trilhões, e desde então, num espaço de um ano, foram para 7 e 6. Isto é absolutamente incrível. Aumentaram cerca de 7 trilhões
ou 7 bilhões de dólares apenas num ano. Para quem não percebe o que é que isto quer dizer, é que em menos de um ano a moeda em teoria desvalorizou cerca de 20 e tal por cento. Existe 20 e tal por cento mais em circulação do que existia anteriormente. Isto eventualmente vai levar que já podemos ver nos preços dos ativos, como por exemplo ações, como por exemplo imobiliário, os preços têm aumentado, não só pelas taxas de juros baixíssimas, mas também exatamente por isso, porque a moeda vai começar a valer menos e pessoas que têm dinheiro na sua conta bancária que não aplicam este dinheiro em lado nenhum, normalmente vão estar a perder poder de compra nos próximos anos. Por isso é preciso ter muito cuidado com isto. Mas isto também só faz com que ativos como por exemplo a Bitcoin, que a proposta de valor é exatamente combater, ser aqui uma forma de combater a inflação, porque o sistema económico da forma como está não pode continuar, ou seja, os países estão extremamente endividados e as pessoas e os países e empresas continuam a ir buscar mais dinheiro às instituições porque é tão barato imprimir para gerar mais valor que as pessoas não se importam. Portanto, quem tem muitas dívidas, mas que tem aqui um cash flow interessante, que vamos dizer está aqui endividado 50% a 60%, é expectável que essa dívida ao longo de 30 anos cada vez vai valer menos, enquanto aqui o cash flow que essas pessoas continuam a ter, em teoria, imobiliário, por exemplo, é um valor que continua a aumentar. Portanto, cash flow aumenta, a dívida em termos de poder de compra baixa, porque a moeda desvaloriza, portanto isto para muitas pessoas não há qualquer problema. Agora, quando estamos a falar a nível de um país, como por exemplo Portugal e Estados Unidos, são dívidas absurdas, portanto em algum momento as taxas de juros vão ter que aumentar e os preços dos ativos, como por exemplo imobiliário, como por exemplo ações, certamente vão ter que baixar. Por enquanto isto vai continuar, por isso as ações e imobiliário vai continuar a subir mesmo por causa disto. Passando aqui para o estímulo dos Estados Unidos, portanto aqui o Presidente saúda o passo gigante com a aprovação do plano de estímulo económico. Para quem não sabe exatamente o que é que isto é o Senado dos Estados Unidos passou ou aprovou o plano de estímulo de cerca de 1,9 bilhões de dólares, 1,6 bilhões de euros, para relançar a economia norte-americana. Portanto, eles vão dar cheques de 1.400 dólares para todas as pessoas que ganhem cerca de menos 75 mil dólares anuais e para os seus dependentes. Acho que anteriormente os dependentes era até uma certa idade, 17, 18 anos, mas agora acho que passou a ser todos os dependentes. E é muito normal, muitas empresas têm visto isto como há muitas pessoas que recebem este tipo de estímulos, mas não utilizam este dinheiro de forma a melhorar as suas condições financeiras. O que é que eu quero dizer com isto? Não estão a aplicar esse dinheiro em tentar melhorar as suas qualificações, não estão a utilizar esse dinheiro para procurar emprego, porque se calhar também ele não existe neste momento, ou não existe tanto, não estão a utilizar esse dinheiro para melhorar a sua produtividade e, como consequência, o país está a crescer com isso. Uma grande porcentagem das pessoas está a pegar neste dinheiro, principalmente os mais jovens, e simplesmente colocar isto em investimentos, seja nos mercados, seja nas criptomoedas. Mostra aqui também uma notícia da CNBC que fala sobre quem é que tem os requisitos para receber este dinheiro, mas eu só queria apontar aqui uma coisa muito interessante, que é os pagamentos devem ir para cerca de 160 milhões de pessoas. Isto é mais ou a metade da população americana. Portanto, conseguem perceber que está a abranger 160 milhões é muitas pessoas, e se apenas uma pequena percentagem dessas pessoas está depois a colocar esse dinheiro em criptomoedas e os mercados, vocês podem esperar que nos próximos tempos estes ativos continuem a subir. Claro que daqui a uns anos é expectável também que a inflação
comece aqui a aparecer, porque não podem simplesmente andar a imprimir dinheiro e esperar que nada aconteça. Portanto, dentro destes 159 milhões, eu também queria aqui mostrar um artigo da Forbes que basicamente eles tentam perceber onde é que este dinheiro está a ir e faz a pergunta se está a ir para os mercados. E realmente há aqui um estudo do Deutsche Bank que fez um questionário a 400 investidores com idades entre os 25 e os 34, que eles basicamente disseram que estão a pegar nesse dinheiro e a colocá-lo nos mercados. E o que é que isso significa? Portanto, entre 9% e 10% do total do dinheiro de estímulos pode estar neste momento a ir para os mercados. Quanto é que isto significa? 150 a 190 bilhões, portanto 150 ou 190 mil milhões de dólares estão a ir para os mercados. Isto é imensa liquidez, como eu estava a dizer, apenas está a comprovar a teoria que quando este tipo de cheques ou ajudas venham, os mercados continuam a subir, as criptomoedas continuam a subir. Agora aqui para mudar um bocado de assunto, as criptomoedas continuam a ser muito relevantes para muitos investidores, mas aqui a Cathie Wood tem sido uma das pessoas. Ela tem uma empresa que se chama ARK Invest, a maior parte das pessoas já a conhecem, é uma daquelas empresas que apostam em empresas altamente disruptivas, que são empresas que às vezes não estão a produzir qualquer produto ou a ter aqui um balanço positivo ao final do mês. São altamente especulativas, chamadas growth stocks, que investem muito dinheiro em investigação e desenvolvimento, com a perspectiva de, nos próximos tempos, nos próximos anos, décadas, de ganharem aqui uma grande cota de mercado, de disromper uma área de negócio por completo. E ela apostou desde o início na Tesla, disse preços que na altura eram considerados absurdos para a Tesla, e muitos dos investidores e analistas e comentadores de mercados disseram que a mulher estava nas nuvens e que não fazia a mínima ideia do que é que estava a falar. O facto é que o fundo dela e os ETFs dela nos últimos 2 anos têm tido retornos aqui absolutamente incríveis, e ela e a equipa dela tem feito bastante pesquisas à volta da Bitcoin, e ela disse aqui no futuro que é muito provável que as criptomoedas se vão juntar aqui às ações e obrigações como parte do clássico balanceamento de portfólio. Para quem não sabe o que é o 60-40, o 60-40 é uma regra genérica que aplica 60% do portfólio em ações e 40% em obrigações. Ela diz agora que cada vez mais as empresas estão a aderir a colocar parte do seu portfólio em criptomoedas, e diz que se calhar está para chegar o novo balanceamento de portfólio, que será 60% em ações, 20% em obrigações e 20% em criptomoedas. Também queria falar aqui do Citibank, portanto, um dos maiores bancos do mundo, lançou uma pesquisa no final de fevereiro, a falar, uma pesquisa, um documento de cerca de 100 e qualquer coisa páginas. Eu não andei, ou não fui ver todas as páginas, apenas vi certos títulos, mas é uma das pesquisas que eu gostava de aprofundar um bocado. Mas eles falam da Bitcoin, de todos os estágios da Bitcoin, desde método de transacionar e compra de bens e serviços, agora para passar a ser um ouro digital, e eles falam também que pode ser o futuro, a moeda internacional. E o que é que isto significa? Portanto, eles estão a dizer que a Bitcoin já está aqui num ponto que realmente faz todo sentido as empresas e investidores começarem a entrar neste tipo de mercados. Dizem que ainda é preciso, principalmente em termos de regulação em vários mercados, ainda é preciso ter essa aceitação, mas diz mesmo que pode ser uma criptomoeda
a vir a ser a mais importante criptomoeda de comércio mundial, ou seja, sempre que nós quisermos fazer uma transação de compra e bens que seja entre vários países ou de comércio internacional, a criptomoeda, a Bitcoin, pode ser utilizada como esta moeda e exatamente não só como proposta de valor de preservar a riqueza, mas também como transação de bens e serviços, que faz todo o sentido. Depois, queria falar aqui da Coinbase, que vai para o mercado no final deste mês, ou pelo menos era o target era no final deste mês, e que a Coinbase, se realmente estiver em valorizações de 90 a 100 bilhões ou 100 mil milhões de dólares, vai basicamente colocar a empresa no provavelmente top 200, top 300 de empresas mais valiosas do mundo. E porquê é que isto é tão significativo? Porque a Coinbase é uma das plataformas que toda a gente conhece, é das mais importantes, como a Binance, que para a compra e venda de criptomoedas. Portanto, estes 90 bilhões podem ser um marco muito interessante e que simplesmente adiciona aqui mais credibilidade às criptomoedas e vai trazer ainda mais pessoas para continuarem a investir nestes mercados. Depois, mais adoção por parte de mais bilionários. Aqui o bilionário da Noruega, que também apostou aqui, entre aspas, na Bitcoin. O nome é Kjell Inge. Ele tem várias empresas na Noruega e basicamente disse que a Bitcoin pode ir para zero, mas que também pode estar aqui a mudar a arquitetura moderna monetária. E então queria mostrar aqui também o Kevin O'Leary. Ele faz parte, é muito conhecido pelo Shark Tank, que neste momento colocou em criptomoedas 3% do portfólio. Para quem não percebe o que é que isto significa, ele até agora tem sido uma das pessoas que vai a todos os programas televisivos e diz que basicamente isto é lixo. As pessoas têm que fugir, os investidores não sabem o que é que estão a fazer, a volatilidade é algo que não faz sentido se uma pessoa quer preservar a riqueza, e neste momento ele já mudou a perspectiva dele e diz que faz todo sentido aplicar aqui uma pequena percentagem do seu portfólio e que a volatilidade é algo que todos os investidores têm que aguentar. Mas pronto, aqui mais uma pessoa que passou para o outro lado e neste momento já investe em criptomoedas. Também aqui uma empresa, também para mostrar o que é que está a acontecer, que já as empresas já não estão só a colocar dinheiro em Bitcoin, também estão a passar para Ethereum, que é outra criptomoeda, e neste caso uma empresa japonesa, a Meitu, já colocou 22 milhões de dólares em Ethereum e 17,9 em Bitcoin. Portanto, as empresas já estão a aplicar parte do seu dinheiro, das suas reservas, em outras criptomoedas que não Bitcoin. Isto também pode promover a adoção e a aceleração do preço noutras criptomoedas. E aqui o maior investidor e aquela pessoa que mais tem feito entrevistas a dizer o motivo pelo qual acha interessante investir na Bitcoin e através da sua empresa, a MicroStrategy. Portanto, Michael Saylor, que é o CEO, comprou a 12 de março mais 262 Bitcoins por um total de 15 milhões, a um preço médio de 57 mil dólares. Portanto, ele já não se importa continuar a comprar, mesmo que isto signifique comprar no pico do preço para a altura. E então o que é que isto nos diz? Que há pessoas que, independentemente se o preço vai para cima ou para baixo, continuam a comprar. Neste momento ele já tem cerca de 91 mil bitcoins, com um total de 2,2 bilhões de dólares e um preço médio de 24 mil dólares. Portanto, a MicroStrategy, sem dúvida, é das empresas que mais bitcoins tem, que eu também depois vou mostrar aqui no final, a lista de empresas e fundos que têm Bitcoin. Passando aqui para notícias não tão boas,
e que também algumas pessoas já sabem, mas também podem estar aqui a fazer com que o preço tenha baixado nos últimos dias, que ainda há muitas pessoas que não acreditam que a Bitcoin seja algo positivo. O Bill Gates tem sido uma das pessoas que não tem estado de uma forma positiva ou negativa a argumentar a favor, lá está. O Bill Gates não tem estado a argumentar que a Bitcoin é boa ou má, mas realmente tem surgido aqui um conjunto de pesquisas a falar de como a Bitcoin não é boa para o ambiente, que isso dá outro vídeo por completo, mas eu acho que as pessoas estão aqui a tentar utilizar certas desculpas, porque veio aqui um estudo da Cambridge University a dizer que a mineração de Bitcoin neste momento é igual a todo o consumo elétrico da Argentina. Portanto, mas não se preocuparam em perceber como é que esse consumo está a ser feito e de onde é que essa energia está a vir. E isso faz com que este tipo de estudos sejam bastante tendenciosos. E neste momento, porque o negócio da mineração é um negócio puramente de fazer dinheiro. E para fazer mais dinheiro eu tenho que maximizar as minhas operações, ser mais eficiente. Como é que eu consigo fazer isso? Se o custo de eletricidade for o mais baixo possível. Em muitos dos sítios, ou muitas empresas mineradoras, o que estão a fazer é ir para sítios que o custo de eletricidade seja muito barato, mas também que estão a tentar utilizar energias renováveis para baixar esse custo, para maximizar os seus lucros. Portanto, muita da energia que está a ser utilizada é derivada de energias renováveis e esse estudo não fala nada sobre isso. E eu posso utilizar muitos exemplos que utilizam exatamente os mesmos componentes de hardware, seja placas gráficas, seja CPUs, que neste momento gastam tanto ou mais eletricidade, mas ninguém fala sobre isso. Se eu estiver a jogar um jogo em casa e tenho uma placa gráfica muito potente, porque preciso, seja um jogo tipo Cyberpunk ou GTA, qualquer coisa, neste momento para eu jogar eu consumo imensa eletricidade. Portanto, não há aqui estudos a dizer vocês estão a jogar em casa, portanto vocês estão aqui a estragar ou a piorar as condições do planeta. Ninguém está a falar sobre isso. E aqui o Bill Gates também fala que não é bom para o ambiente. De certa forma, acho que temos que concordar, mas a forma como a pesquisa foi feita não é de todo transparente e devia ter em consideração algumas variáveis. Também temos outras pessoas aqui, como o economista Nouriel Roubini. Às vezes é bastante engraçado ver as entrevistas deste economista, porque ele realmente tenta utilizar todas as palavras possíveis para descredibilizar as criptomoedas, mas ele diz que o valor fundamental da Bitcoin é zero e que os mineradores até deviam ter que pagar aqui uma taxa de CO2 ou um imposto, mesmo por causa disso. Outra vez, o valor é dado pelas pessoas, instituições e governos se aderirem a esta onda. Caso realmente as pessoas deixem de fazer parte, e sim, o valor efetivamente é zero. Mas isso também podemos dizer de qualquer outra moeda fiat, seja o dólar, seja o euro. Se não houver instituições por trás a apoiar o valor daquilo, se o governo não apoiar, certamente a moeda também valerá zero. Depois, aqui o que pode ser um grande ponto negativo que foi dito à Reuters por parte de oficiais indianos, que há aqui uma possibilidade de a Índia passar uma lei que não só a China neste momento já proibiu a mineração, mas não está a penalizar as pessoas por terem criptomoedas, apesar de estar a desenvolver a sua própria moeda digital. Mas a Índia não só quer criar a sua própria moeda digital, mas neste momento diz que vão tentar propor uma lei que seja banir criptomoedas, penalizar os mineradores e também os traders deste tipo de mercados. Queria falar aqui só uns minutinhos sobre um artigo que eu vi, achei
não muito interessante daqui um jornal, o Eco, em que a headline está na altura de destruir a blockchain. Portanto, eu posso, à partida, logo pelo título, dizer, ok, isto não está correto, mas fui ler para tentar perceber o que é que está a acontecer, porque é que as pessoas, porque é que um jornalista pode estar a dizer isto, e o que ele diz é, mesmo com tudo que esta tecnologia tem de bom, os danos ambientais que causa são demasiado elevados. É preciso destruir para reconstruir, com menos especulação e menos destruição. Ok, não sei muito bem o que é que isto significa, que queres destruir aqui a tecnologia e voltar a reconstruí-la, ou queres simplesmente tornar a tecnologia mais eficiente, mais menos dependente de tanta energia que neste momento é preciso para minerar a Bitcoin. E é aqui que entro logo naquela dúvida de eu creio que esta pessoa está a associar a blockchain à Bitcoin. Pode, mas a blockchain é muito mais do que a Bitcoin. Há inúmeras empresas neste momento a trabalharem para utilizar esta tecnologia nos seus modelos de negócios que nada tem a ver com criptomoedas, ok? Nem Bitcoin. E o mais normal é que as pessoas associem a tecnologia à Bitcoin e que logo à partida é algo errado. Mas, mesmo assim, vamos continuar. A blockchain, como a conhecemos, precisa de ser destruída. As criptomoedas que dela dependem precisam de ser arrastadas para o lixo e os modelos especulativos têm que ser arrasados. Nesta fase já não é sequer interessante discutir se o consumo energético da Bitcoin equivale à Argentina ou 2 Portugais, ou outro país qualquer. Interessa que, num contexto em que estamos cada vez mais perto de destruir o planeta com excessos energéticos, nos preocupemos em maximizar uma tecnologia que aumenta a rapidez com que efetuamos essa mesma destruição. E como eu tinha dito há bocado, está totalmente errado. Realmente há um grande consumo energético e isto é algo que as empresas estão, sem dúvida, a tentar trabalhar para depender ainda menos da grelha elétrica das cidades, que eu acredito que é uma pequena percentagem já para muitas mineradoras, mas mesmo assim eu não consigo entender como é que uma pessoa associa a tecnologia com a Bitcoin e diz que isso é que está a destruir o mundo. Portanto, se eu sei de empresas que estão a trabalhar neste tipo de tecnologias, também temos que dizer o quê? Que eles têm que parar de desenvolver essa tecnologia porque estão a destruir o planeta, mas então aplicamos isto a qualquer conceito de negócio, a qualquer tecnologia inovadora, porque tudo está a consumir energia. E é isso que eu não consigo entender com estas afirmações. Depois, fala aqui dos NFTs, ou seja, ele tenta relacionar vários tópicos que não creio que façam muito sentido. Fala aqui da obra de arte leiloada por 69 milhões de dólares, que é um NFT. Fala isto tem sido especialmente útil para o registro de produtos digitais que são ou que passam por arte, de forma a garantir a sua autenticidade antes de o colocar no mercado. O conceito existe há décadas, ou há uma década, mas só se popularizou desde 2017, quando o mimo de um gato vendeu por 500 mil euros. São o mesmo registro que está a ser usado pelo fundador do Twitter, Jack Dorsey, para leiloar o tweet original que fundou a rede social. O primeiro tweet ele queria vender ou leiloar para doar à caridade. Portanto, fala aqui de inúmeros outros exemplos e depois volta aqui à blockchain. A blockchain é hoje o maior expoente de uma evolução tecnológica virada para a destruição do planeta. Totalmente errado. Eu não consigo perceber, ou seja, se formos a ver que todas as evoluções tecnológicas estão a destruir o planeta, isto é simplesmente mais uma. Não podemos simplesmente dizer que a blockchain é a evolução tecnológica que está a destruir. Estão todas, porque todas tiveram de certa forma que utilizar grandes quantidades de energia. Esta aqui simplesmente tem que utilizar mais, mas se formos a comparar com o sistema tradicional bancário que existe hoje em dia, podemos alegar que efetivamente esse gasta muito mais dinheiro, porque neste momento eu consigo, entre aspas, mandar dinheiro daqui para a China ou para a Austrália através da Bitcoin
que num sistema tradicional normal, eu para enviar se calhar milhões, teria que esperar aqui uma semana e tem que haver inúmeras validações, inúmeros intermediários, muito dinheiro a circular, dinheiro que me ia sair do total que eu enviasse, ou seja, eu ia ter que pagar por essas comissões todas, e aqui é muito mais simples, custa muito menos e é muito mais rápido. Apesar das pessoas dizerem, mas são 10 minutos que eu tenho que esperar para a transação ser validada. De qualquer das formas é muito, muito mais rápido do que acontece tradicionalmente. E a energia gasta por todos estes sistemas, empresas e bancos centrais para validar estas transações, em termos energéticos também ele é muito grande, mas se calhar não é tão fácil quantificar. Mas pronto. Depois, só aqui para fechar, fala aqui de um dos maiores concorrentes da Bitcoin, a Ethereum, planeia mudar o sistema para um modelo menos dependente do elevado consumo energético, mas não tem data anunciada para o fazer, porque não há incentivo. Este incentivo só virá da destruição da Bitcoin e da responsabilização da blockchain. E isso sim é fundamental para que o planeta continue a existir. Há inúmeras... portanto, quando ele primeiro diz aqui concorrentes, Bitcoin e Ethereum não são de todo. A Bitcoin, neste momento, a proposta de valor é a preservação de riqueza, ser como um ouro digital. A Ethereum é simplesmente que uma plataforma que vai permitir inúmeras aplicações que podem ser utilizadas nos mais variados contextos de negócio, seja nos NFTs, seja na banca, seja em outro tipo de ideias de negócio. E ele está a tentar comparar aqui as duas. Não são comparáveis neste momento. Realmente eles são duas criptomoedas, mas com conceitos ou ideias de negócio completamente distintas. E dizer que a Ethereum, porque está aqui a entrar num modelo menos dependente energético, que é uma vantagem, é assim, se são duas ideias com propósitos completamente diferentes, como é que uma é concorrente da outra? Não é possível. E então, se formos a olhar, há 8 mil criptomoedas, muitas delas vai ser através de mineração intensiva, se calhar requer muita mais energia, se calhar outras não vão ser tantas, mas tentar incluir no mesmo saco estas duas criptomoedas, para mim não faz sentido. É assim, neste artigo, daquilo que eu li, eu creio que as pessoas têm que ter aqui um maior conhecimento. Eu não estou a dizer que sou especialista de todo, não acho isso, mas pelo menos sei algumas distinções básicas daquilo que eu estou a ver nesta notícia. E não é por estar a ser escrito por empresas portuguesas ou por portugueses que faz com que seja pior. Não, acho que o conteúdo tem que ser validado e tem que ter aqui pessoas realmente técnicas e que percebam do assunto para conseguir dar aqui mensagens, informação concreta e válida para as pessoas. Vai haver muitas pessoas que vão ler isto e pensam, realmente está a estragar o ambiente, devíamos fugir disso. Não, se calhar vai substituir aqui modelos de negócio e indústrias e vai fazer no final com que o consumo energético seja bem menor, porque já não vai preciso ser tão dependente de outro tipo de modelos tecnológicos. E o que as pessoas têm que perceber é que a blockchain funciona em muitos contextos de negócio e serve como basicamente uma base de dados descentralizada. Isto pode ser aplicado em tudo, em qualquer lado do mundo. Pode ser aplicado em empresas privadas, pode ser aplicado em vossa casa. Realmente é uma tecnologia muito válida, muito importante, e acho que tentar colocar as duas no mesmo artigo e dizer que são a culpa do planeta estar a ser destruído, acho completamente errado, porque tenho a certeza que ele nunca deve ter feito uma notícia sobre a mineração do ouro e quanto isso está a matar o planeta. E isso há outra proposta de valor no ouro, não só como preservação de riqueza, mas também como consumo, e há aplicações empresariais para utilizar o ouro, mas não vejo isso a acontecer, e isto aqui deixa-me assim um bocado reticente quando eu leio este tipo de artigos, por isso é preciso ter cuidado. Aqui, só para finalizar, há aqui um site que podem ver que se chama bitcointreasuries.org, que basicamente lista todas as empresas, todos os fundos
que têm a sua posição que têm posição em Bitcoin e que divulgaram, e que podem ver a lista extensa de pessoas que, quando é que compraram, quanto é que a Bitcoin vale ao dia de hoje e quantas Bitcoins é que eles têm. Podem ver aqui em primeiro lugar a MicroStrategy com 91 mil Bitcoins, depois a Tesla, e neste momento a MicroStrategy, se vender a sua posição, vai buscar o dobro, ok? Portanto, pode sempre voltar para os seus investidores e dizer: amigos, aquela aposta aquela aposta em Bitcoin que eu fiz neste momento deu mais dinheiro do que todo o nosso negócio nos últimos anos. E isto é o poder da Bitcoin nos últimos anos. Há imensas empresas aqui conhecidas que colocaram parte do seu dinheiro em criptomoedas, em Bitcoin, como a Square, como a Riot Blockchain, como a Meitu, que falei há bocado. E depois, não só isso, também tem aqui os fundos, os ETFs, que o maior fundo e a maior entidade que detém o maior volume de criptomoedas é o Grayscale Bitcoin Trust, que tem 649 mil bitcoins. Isto representa cerca de 38 bilhões, o que é mesmo muito dinheiro. E depois temos aqui os ETFs que entraram no mercado no Canadá, como por exemplo o Purpose Bitcoin ETF. Também temos aqui o CI Galaxy Bitcoin Fund e o Evolve Bitcoin. São fundos que se estrearam há relativamente pouco tempo na Bolsa de Toronto e que se espera que no mercado americano também haja aqui alguns ETFs a entrarem no mercado, a serem negociados, e isto só ajudará o preço a subir e fará com que este tipo de criptomoedas sejam mais válidas aos olhos dos investidores comuns, como eu e vocês. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Foi um bocado mais longo do que normalmente estão habituados, mas espero ter dado aqui muito contexto, muito comentário para estas notícias que têm vindo a ajudar o preço a subir ou a descer, e espero continuar a fazer isto nos próximos tempos. Por isso, muito obrigado e até à próxima.